Olá, queridos alunos, eu sou a Letícia Campos, professora de Biologia, e hoje nós vamos aprender sobre o mecanismo natural do efeito estufa e o seu papel fundamental para o desenvolvimento na Terra. E para começar a aula de hoje, eu quero perguntar para vocês: você já imaginou viver num planeta em que a temperatura média é menos 18 graus Celsius? Como que vocês acham que seria a vida nesse planeta? Vocês acham que quais formas de vida que a gente poderia achar nesse planeta? Pois é, galera, esse seria o cenário da Terra se não existisse o efeito estufa. Hoje nós vamos entender como ele funciona e por que esse efeito estufa, apesar de tão demonizado, é essencial e vital para o desenvolvimento da Terra. Vamos lá? Hoje nós vamos começar falando sobre o mecanismo do efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural que regula a temperatura do planeta, garantindo condições habitáveis para a vida. O seu funcionamento pode ser compreendido em 4 etapas iniciais. Vamos conhecê-las? O primeiro passo é a radiação solar. O Sol emite uma radiação eletromagnética em forma de luz e calor. Parte dessa radiação atravessa a atmosfera terrestre, sendo composta por luz visível, radiação ultravioleta, que é o raio UV, e calor. A atmosfera permite a passagem de grande parte dessa radiação, aquecendo a superfície do planeta. O passo 2 é a reflexão e a absorção. Parte dessa radiação solar que atinge a Terra é absorvida pela superfície, aquecendo-a, enquanto outra parte é refletida e volta para o espaço. Esse equilíbrio entre a absorção e a reflexão é crucial para a regulação térmica. O passo 3 é a emissão da radiação infravermelha. A superfície terrestre aquecida libera calor na forma de radiação infravermelha, que é o raio IR. Essa radiação tende a escapar para o espaço, mas nem toda ela consegue, devido à composição da atmosfera. Já o passo 4, que é o último passo, a retenção pelo efeito estufa. Certos gases presentes na atmosfera, como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e o vapor da água, absorvem e reemitem a radiação infravermelha. Esse processo impede que todo o calor se dissipe no espaço, criando uma espécie de cobertor térmico ao redor do planeta. É esse mecanismo que mantém a temperatura média global em cerca de 15 graus Celsius, que é uma condição indispensável para a manutenção dos ecossistemas e da biodiversidade. Certos gases presentes na atmosfera, como o dióxido de carbono, assim como o vidro de uma estufa permite a entrada de luz e retém o calor, os gases do efeito estufa na atmosfera funcionam de maneira semelhante, permitindo a entrada de radiação solar e retendo o calor irradiado pela Terra. Agora eu vou falar sobre os principais gases do efeito estufa, que são os chamados GES. Os principais gases do efeito estufa são o dióxido de carbono, CO2, que é o mais abundante entre os gases de efeito estufa, emitido principalmente pela queima de combustíveis fósseis, o metano, que é o CH4, emitido por atividades agrícolas, como a digestão dos ruminantes e por aterro sanitário na decomposição dos materiais. O óxido nitroso, N2O, que é o proveniente do uso de fertilizantes nitrogenados na agricultura, e o vapor da água, que é o H2O, que é responsável por mais da metade do efeito estufa. Ele capta o calor irradiado pela superfície terrestre e distribui para todas as direções, aquecendo a superfície. Agora eu pergunto para vocês, se cortássemos todas as emissões de gases hoje, o que vocês acham que aconteceria? O efeito estufa voltaria ao normal imediatamente? Ou ele demoraria algum tempo para se restabilizar? O que vocês acham? Para quem respondeu que sim, ele volta ao normal, eu sinto informar que a resposta é não. O excesso de gases já emitidos, eles permanecem na atmosfera por décadas ou séculos. Mesmo cortando as emissões, levaria um tempo para que os níveis retornassem ao equilíbrio natural. Por isso que, hoje em dia, a gente diz tanto sobre o efeito estufa e a emergência climática. Agora, nós vamos falar sobre a importância do efeito estufa para a vida na Terra. O efeito estufa é um fenômeno natural
essencial para a existência e a manutenção da vida na Terra. Sem ele, o nosso planeta seria inóspito, impossível de ser habitado. Ele seria frio e incapaz de sustentar a biodiversidade e os ecossistemas complexos que conhecemos. Agora vamos ver um pouco mais a fundo sobre o que esse efeito traz de importante para nós. Ele é importante para a regulação térmica do planeta, pois o efeito estufa mantém a temperatura média na Terra cerca de 15 graus Celsius, permitindo que a água exista em um estado líquido na maior parte da superfície. Isso é crucial para o ciclo hidrológico, que é um sistema que regula não apenas a disponibilidade de água doce, mas também a troca de energia entre a superfície, os oceanos e a atmosfera. Se não fosse por esse mecanismo, a temperatura média cairia para cerca de menos 18 graus Celsius, congelando os oceanos e interrompendo ciclos biogeoquímicos fundamentais como o ciclo do carbono. Para o ciclo da água, a temperatura adequada permite a evaporação da água, a formação de nuvens e a precipitação, mantendo o ciclo hidrológico essencial para os ecossistemas. O ciclo hidrológico, ele irriga as terras agrícolas, reabastece fontes de água doce e regula climas regionais. Sem o efeito estufa, esse ciclo seria drasticamente alterado, resultando em secas severas ou congelamento generalizado. A importância para a biodiversidade. As condições climáticas estáveis favorecem a diversidade das espécies e a complexidade dos ecossistemas. As florestas tropicais, por exemplo, dependem de climas quentes e úmidos, e elas são o lar de mais de 50% da biodiversidade global. A importância para a biodiversidade. As condições climáticas estáveis. Por que o efeito estufa é um equilíbrio delicado? A importância do efeito estufa está em sua regulação natural. Em equilíbrio, ele é um protetor da vida. Em excesso, transforma-se em uma ameaça. O aumento descontrolado de gases como o CO2 e o CH4, devido às atividades humanas, está intensificando esse fenômeno, levando ao aquecimento global. É como um cobertor que devia aquecer na medida certa, mas que agora está sufocando o planeta. Tá, mas se o Sol envia luz e calor para a Terra o tempo todo, por que a gente não fica mais quente? É o seguinte, a atmosfera funciona como um controle térmico. Parte da radiação solar é refletida de volta para o espaço e a radiação que chega à superfície é, em parte, reemitida como calor. Sem os gases do efeito estufa, o calor escaparia rapidamente. Com o excesso deles, o calor ficaria preso em excesso. Por isso que a atmosfera é muito importante nesse processo do efeito estufa. Tá, prof, beleza, mas você não falou que o aquecimento global é bom? Não, eu falei que o efeito estufa é bom, porque o aquecimento global, ele gera alguns impactos no nosso mundo, né? Porque o aumento da concentração dos GEs, como o dióxido de carbono e o metano, eleva a temperatura média global. E isso desencadeia uma série de mudanças climáticas, geleiras e das calotas polares. E isso acarreta no aumento do nível do mar. E as consequências desse aumento são as comunidades costeiras que enfrentam inundações frequentes, a perda de habitat para as espécies árticas, como os ursos polares, as focas, e tudo isso impacta no nosso ecossistema como um todo. O desequilíbrio do efeito estufa está associado aos eventos climáticos extremos, como nós podemos ver nas tempestades mais intensas, aqueles tornados super intensos que tiveram nos últimos tempos, as secas prolongadas. O Rio Negro sofreu uma seca há pouco tempo que foi uma das maiores que nós tivemos. E as chuvas torrenciais, que é aquelas que causam enchentes severas. Nós temos também, como consequência do aquecimento global, a redução na produtividade agrícola, porque as mudanças nos padrões climáticos, como as secas e as chuvas irregulares, afetam as colheitas globais. Isso impacta na segurança alimentar e eleva os preços dos alimentos e pode levar a crises humanitárias. Problemas na saúde humana. Ano passado nós tivemos o caso de uma mulher de 23 anos que morreu no show da Taylor Swift, porque estava tendo aquela onda de calor e ela teve 3 paradas cardiorrespiratórias.
O impacto do aquecimento global exige uma ação imediata. Por isso que, ultimamente, nós do âmbito acadêmico temos visto muitas ações contra a crise climática, muita coisa voltada para isso. Embora nós vimos anteriormente que, mesmo se a gente parasse de emitir tudo, não reverteria, tem maneiras de mitigar esse aquecimento global. Em resumo, o efeito estufa é um dos fenômenos mais notáveis do nosso planeta. É uma verdadeira peça-chave para a manutenção da vida. Sem ele, a Terra seria apenas mais um planeta frio e estéril, como alguns desses que nós vemos pela Via Láctea. Nós seríamos incapazes de sustentar os ecossistemas complexos que conhecemos. O efeito estufa cria a estabilidade térmica que permite a existência da água líquida, dos ciclos climáticos regulares e de uma biodiversidade exuberante, todos interconectados em um equilíbrio muito delicado. Contudo, a ciência nos alerta para um desafio crescente, o desequilíbrio causado pelas atividades humanas. Desde a Revolução Industrial, nós estamos aumentando significativamente as concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera. Nós estamos intensificando o aquecimento global e colocando em risco o papel benéfico desse mecanismo natural para nós e para todos os ecossistemas. O que antes era um sistema que garantia a vida está sendo sobrecarregado, ameaçando as bases que sustentam a nossa própria sobrevivência. Essa realidade nos convida a refletir sobre o papel da humanidade como guardiã do equilíbrio planetário. Temos o conhecimento e a tecnologia para mitigar os impactos que estamos causando, mas isso exige mudanças profundas na forma como produzimos, consumimos e nos relacionamos com o meio ambiente. Preservar o equilíbrio do efeito estufa é preservar a própria essência da vida na Terra. É um compromisso com o futuro das próximas gerações e com todas as formas de vida que compartilham esse planeta conosco. Como especialistas, cidadãos e habitantes do mesmo lar planetário, nós somos chamados a agir de maneira responsável, reconhecendo que cada pequena ação conta para garantir um futuro sustentável e habitável. Preservar